Nos dias de hoje, o que não faltam são câmeras espalhadas por toda a parte, e seja nas estradas, nas calçadas ou até no quarto de um bebê, elas estão sempre observando tudo, e por isso às vezes acabam gravando coisas que fazem qualquer um duvidar dos próprios olhos. E agora, nós vamos conhecer alguns dos casos filmados mais incríveis e inexplicáveis que andam correndo a internet nesse exato momento em busca de respostas. E fica comigo até o final porque o vídeo de hoje tá uma insanidade pura. Olha só. Tem gente dizendo ter gravado uma criatura lendária em plena luz do dia, fenômenos inexplicáveis acontecendo tanto no céu quanto na terra, bem na frente das câmeras, duas mulheres fazendo o impossível dentro de um metrô. Enfim, você não vai se arrepender de conhecer esses casos. Então, por favor, já vai deixando aquele super like para não se esquecer depois e se inscrevendo no canal para não perder nada de misterioso que rola por aqui, beleza? E dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Dirigir é um ato que exige atenção a todo momento e principalmente muita cautela para não acabar fazendo isso aqui. De alguma forma totalmente inacreditável, mesmo após a barbeiragem do motorista do caminhão-baú, que conseguiu virar o veículo, o caminhãozinho não se dá por vencido, e como se tivesse um braço, consegue se levantar, seguindo seu caminho como se nada tivesse acontecido. Uma visão que, apesar de não ter nada lá de muito misterioso, é bem surreal. Existem muitos lugares ao redor do mundo que são historicamente famosos por serem assombrados, e um dos mais sinistros e cheio de manifestações inexplicáveis é o campo de batalha de Gettysburg. O campo de Gettysburg foi o palco de uma das batalhas mais sangrentas da Guerra Civil Americana, que aconteceu em 1863, um lugar que passou a ser envolto por relatos sobrenaturais que ecoam os lamentos de milhares de soldados que padeceram naquele solo. Relatos que falam sobre fantasmas em uniformes esfarrapados sendo vistos marchando em formação em meio a gritos que ecoam por toda a parte, enquanto um forte cheiro de pólvora surge do nada e se espalha por todo o campo de batalha, sendo sentido por todos os visitantes daquele lugar, mesmo já tendo se passado séculos desde a batalha. Muitos visitantes desse local histórico também relatam ouvir vozes sussurrando comandos militares ao pé do ouvido, além de aparições de figuras fantasmagóricas surgindo e desaparecendo do nada, assim como que foi registrado nesse vídeo aqui. Usando uma câmera de visão noturna, o autor dessa filmagem buscava conseguir uma prova de que os fantasmas de Gettysburg são reais. E conta ter voltado daquele antigo campo de batalha com esse vídeo, mostrando algumas figuras esfumaçadas, quase transparentes, parecendo serem constituídas por uma densa névoa sobrenatural. Uma visão assustadora que para muita gente pode ser sim uma prova das propriedades espirituais daquele lugar. Muitas vezes aqui no canal nós falamos sobre anjos da guarda, e apesar desse ser um conceito mais voltado para o sobrenatural, nesse caso aqui, o anjo da guarda foi um ser humano mesmo. A princípio é até meio difícil de entender o que foi aquilo que aconteceu ali, mas reparando bem, vemos que na hora que essa senhora se desequilibra e cai, ela só não dá com a cabeça no chão graças ao pensamento e movimento rápido desse jovem, que se joga no chão e usa o seu próprio pé para amortecer a queda da senhora e impedir que ela batesse a cabeça, sendo nesse momento o anjo da guarda daquela mulher que, felizmente graças a isso, não se feriu. Enquanto dava uma volta pelo hotel fazenda onde estava hospedada, a turista responsável por essa filmagem registrou esses misteriosos objetos.
De acordo com a história, essas imagens foram feitas numa espécie de hotel-fazenda chamado de Weatherhead, que fica em Buckingham, no Reino Unido. Imagens que mostram esses 3 curiosos objetos voando quase que em formação próximo das montanhas. A responsável pelo vídeo também conta que após essa visão, conversou com os funcionários e moradores do local, e com isso descobriu que essa não foi a primeira vez que algo assim foi visto por ali, não. E avistamentos de objetos desconhecidos são quase que comuns naquela região, porém geralmente são vistos brilhando pelo céu durante a noite e não assim em plena luz do dia, o que com certeza ajuda e muito na visualização dos objetos, apesar da grande distância que eles estavam na hora da filmagem. Mas ainda assim, infelizmente não nos ajuda muito a definir com certeza o que podem ser esses objetos. E como não houve qualquer manifestação das agências espaciais ou militares da região, só nos cabe especular e aguardar por novas aparições dessas coisas. Mas e aí, o que você acha que podemos estar vendo? Drones? Algum tipo de aeronave? Ou algo mais misterioso? Ao instalar uma babá eletrônica para cuidar do seu bebê, a mãe dessa criança jamais esperava que ela filmaria algo assim. Ao receber a notificação da babá eletrônica alertando sobre a detecção de movimento no berço, a mulher ficou confusa e apavorada ao ver essa forma espectral flutuando sobre o berço da criança, protagonizando uma visão difícil de ser explicada, mas que, segundo a mãe, não pode se tratar de nada físico, já que ao ver essa cena ela correu imediatamente até o quarto do seu filho, mas não encontrou nada além dele dormindo tranquilamente em seu berço. Uma história que, apesar de ter gerado opiniões divergentes, como a possibilidade de uma falha na câmera para alguns, ou um espírito velando o sono do bebê para outros, continua sem uma explicação definitiva. Durante uma escavação arqueológica no Irã, um grupo de cientistas teria encontrado essa intrigante estátua. De acordo com a história que vem sendo divulgada em alguns fóruns de mistérios, durante uma escavação nas ruínas da antiga cidade de Amilash, no norte do Irã, um renomado arqueólogo local chamado Dr. Reza Vadani e sua equipe desenterraram uma estátua enigmática esculpida em pedra escura, retratando uma criatura alongada com a cabeça oblonga, uma mandíbula dupla e um exoesqueleto bem sinistro, uma forma que lembra muito, mas muito mesmo o xenomorfo dos filmes do Alien. E como era de se esperar, uma descoberta dessas, datada de cerca de 3.000 anos atrás, levantou questões perturbadoras, como por exemplo, como uma civilização antiga poderia ter concebido tal criatura, ou se teriam esculpido isso apenas como um ser que vive no seu imaginário, ou se foi algo que eles realmente viram em algum momento. Mas antes que pudessem aprofundar as pesquisas e encontrar algumas respostas, ainda de acordo com a história, o governo iraniano confiscou o artefato, classificando o caso como de segurança nacional, deixando esse mistério sem solução e alimentando rumores sobre a origem desse intrigante artefato. E agora, saindo do Irã e indo para a Califórnia, saindo dos mistérios da Terra e indo para os mistérios do céu, dá uma olhada só nessa gravação. I would say that's a jellyfish. Enquanto passeava no meio do dia por um parque, um homem reparou nesse estranho objeto parecendo uma água-viva gigante flutuando pelo céu. E a princípio ele até imaginou que fosse uma pipa, balão ou algo assim. Mas conforme o objeto subia mais e mais, ele descartava essa ideia. Tanto que divulgou essa filmagem acreditando ter avistado e filmado algo que talvez possa não pertencer a esse mundo.
Quando decidiu instalar uma armadilha fotográfica, um morador da zona rural de Denver, nos Estados Unidos, garante que não imaginava ver uma coisa como essa. Ao verificar a sua câmera esperando ver imagens da vida selvagem local, segundo o fazendeiro, o que ele encontrou foi a fotografia dessa criatura medonha e assustadora desfilando pelo campo em plena luz do dia, fazendo muita gente lembrar de um ser lendário conhecido como The Rake. Conta a lenda que nas sombras da noite essa criatura sinistra rasteja silenciosamente. Uma criatura descrita como tendo olhos vazios, um corpo esquelético e um movimento antinatural. Algo que está sempre observando e esperando o momento certo para atacar a sua próxima vítima. Ninguém sabe ao certo a real origem desse ser, mas alguns dizem que ele é um experimento fracassado que escapou de alguma instalação militar, enquanto outros já apostam que seja uma entidade ancestral que flutua entre o mundo natural e o sobrenatural. Mas uma coisa é certa: quando você o vê, geralmente é tarde demais. Uma lenda assustadora que, apesar de ser bem específica em relação à natureza noturna da criatura, fez muita gente lembrar dela ao ver essa imagem, que enquanto alguns acreditam mostrar de fato uma criatura real, seja ela um animal com alguma deformidade, uma experiência genética ou algo do além, os mais céticos já acham que a imagem é falsa. Mas e quanto a você? O que acha que estamos vendo? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Desde os primórdios existe a crença de que algumas pessoas teriam uma espécie de dom sobre-humano, e seja ele chamado de superpoder ou simplesmente de magia, a verdade é que muita gente já foi parar até na fogueira por ser acusada de possuir tais dons, e dependendo do período histórico, acho que o que essa mulher aqui fez já era o suficiente para dar um problemão para ela. Na brincadeira com a sua amiga, essa moça faz um movimento com a mão que, de alguma forma bizarra, coincide exatamente com o momento do apagar das luzes do metrô. Só que medonho mesmo é quando o movimento da mão coincide novamente, só que dessa vez com o acender das luzes, deixando no ar a pergunta: mas que bruxaria é essa? Coincidência ou algo mais misterioso? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários sobre essa situação insana, quase tão insana quanto os poderes que essa mulher aqui diz possuir. Eu te convido a conhecer esse caso assistindo a esse vídeo que está aparecendo na sua tela nesse exato momento. E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.